Olá, meu nome é Lucas e eu vou apresentar um relato de pesquisa que fixou meus colegas Arthur, Karine e Rebeca sobre jogos eletrônicos de atenção, um estudo comparativo entre jogadores profissionais e jogadores amadores. Primeiramente, é necessário a gente entender o crescimento da presença dos jogos eletrônicos no mundo todo. É o que mostra a 8ª edição da Pesquisa Games Brasil de 2021. Essa pesquisa mostra que nunca se jogou tanto no Brasil. 72% dos brasileiros jogam jogos eletrônicos e 78,9% tem como sua principal forma de entretenimento. Em decorrência da pandemia do Covid-19, muitos brasileiros passaram a jogar mais, isso por conta do ambiente que foi propiciado nessa situação. Além disso, houve a popularização dos smartphones, que é a plataforma preferida dos brasileiros, e também a popularização de jogos gratuitos. Então, por conta disso, ocorreu o fenômeno dos esports. De acordo com Wagner, é a profissionalização do hábito de jogar. 64,3% dos jogadores brasileiros já ouviu falar. Desses, 87,8% já haviam gasto dinheiro com apostas na modalidade. De acordo com uma pesquisa feita pela plataforma Newzoo de 2017, aproximadamente 42% das pessoas que assistem esses esports não jogam o jogo. Por conta disso, há um mercado em crescimento. De acordo com a pesquisa feita na plataforma Newzoo de 2020, no ano de 2019, 81,2 milhões de pessoas ajudaram a gerar uma receita de aproximadamente 1,6 bilhões de dólares com jogos no Brasil. Por conta do que foi citado, é importante investigar os processos psicológicos por trás desse hábito tão recorrente de jogar. O processo psicológico que nós vamos investigar é o da atenção, que de acordo com Sternberg, 2000, a atenção é o fenômeno no qual se processa ativamente determinada quantidade de estímulos disponíveis no ambiente, buscando-se ignorar distratores e focando apenas nos estímulos de interesse. Tal processamento é viabilizado pelo uso criterioso dos sentidos e das memórias. Os elementos da atenção, de acordo com Sternberg, são a da atenção seletiva, vigilância, sondagem e atenção dividida. De acordo com estudos feitos por Rivero, Querino e Sterling Alves, videogames apresentam estímulos visuais e auditivos e podem alavancar a atenção visoespacial e a capacidade de busca visual diante de distratores. De acordo com Alves e Carvalho, de 2010, jogos demandam elementos atencionais. Os jogos, principalmente de tiro, apresentam uma estimulação de habilidades cognitivas e podem afetá-las positivamente, de acordo com Grenick, Lobel e Andrews, de 2014. Prática profissionais de outros tipos de esportes também pode melhorar certas habilidades. De acordo com um estudo feito por Matos Cruz e Almeida de 2011, atletas bem focados experienciam maior concentração, autoconfiança, motivação para o sucesso, recorrem mais à sua preparação mental e têm maior comprometimento com o seu próprio rendimento. Jogadores profissionais, em geral, possuem melhores desempenhos em tarefas motivacionais, comportamento pró-social e habilidades visoespaciais, de acordo com Force, Meyer e Griffiths, de 2013. Então, nosso problema de pesquisa é justamente verificar a existência de diferenças atencionais entre jogadores profissionais e amadores, e a nossa hipótese é de que os jogadores profissionais iriam ter benefícios maiores na atenção por conta do hábito de jogar profissionalmente. Sobre nosso método. Nosso delineamento foi quase experimental, com comparação de grupos independentes e distribuição não aleatória. Foi uma abordagem quantitativa e disponibilizamos as 4 tarefas para os participantes da pesquisa. Os participantes deveriam ter 14 anos ou mais. Quando forem menores de 18, eles teriam que pedir para que seus pais façam a inscrição do termo de assentimento e depois fazer a inscrição do termo de consentimento livre esclarecido, e já os de 18 anos para mais só precisavam assinar o termo de consentimento livre esclarecido. Eles deveriam jogar no mínimo 8 horas semanalmente, sendo que o profissional deveria ter a característica de jogar com motivações de competição e o amador apenas com motivações de entretenimento. Deveriam ser jogos de tiro. E a nossa divulgação foi feita por redes sociais como Instagram, servidores de Discord, Facebook e etc. Os instrumentos e materiais e equipamentos que nós utilizamos foram: os participantes deveriam ter computador ou notebook para poder realizar as tarefas. Tarefas essas que eram do PsyToolkit, que foram traduzidas pelo professor Dr. Leonardo Sampaio. Eram as tarefas de Stroop, Macworld, sondagem e multitarefa.
A tarefa de Stroop visa avaliar a atenção seletiva, que consiste em apresentar na tela do computador palavras que são nomes de 4 cores e que estão escritas em tinta de uma dessas cores. O participante precisa focar na cor da tinta, ignorando o significado semântico da palavra e acionando o botão do teclado referente à inicial da cor. Podem aparecer durante a tarefa tanto estímulos congruentes, quando a tinta é da mesma cor indicada pela palavra, ou incongruentes, quando a cor da tinta difere do significado da palavra escrita. É avaliado o tempo de resposta para estímulos congruentes e incongruentes. Também, na tarefa de McCourt, essa busca avaliar o componente da vigilância. Consiste em apresentar na tela um relógio no qual um ponteiro se movimenta de uma determinada forma regularmente e em certos momentos aleatórios o ponteiro se movimenta de maneira diferenciada, dando um salto duplo. É esse movimento diferente que o participante deve detectar, pressionando uma tecla do computador assim que perceber. É avaliada a quantidade de movimentos erroneamente detectados e a de movimentos não detectados. Já na busca visual, o objetivo do participante é buscar por um T de cor laranja em uma posição normal, pressionando o teclado sempre que ele aparecer. Na tecla, podem aparecer teclas T de cor diferente e também em posição inversa, que funcionam como distratores e que podem estar presentes em quantidades de 5, 10, 15 ou 20. Às vezes o estímulo-alvo está presente na tela e às vezes não. São avaliados os tempos de busca do participante em relação a cada uma das possíveis quantidades de estímulos que aparecerem. Já na multitarefa, é avaliado o componente da atenção dividida. A tela do computador mostra 2 estímulos de formato diamante e quadrado, aos quais os participantes devem responder com a tecla N ou B, respectivamente. Além disso, 2 estímulos de preenchimento, 2 ou 3 bolinhas, aos quais devem responder também com N ou B, respectivamente. Inicialmente, apenas um dos tipos de estímulos aparece de cada vez. Já na segunda parte da tarefa, os 2 tipos de estímulos aparecem ao mesmo tempo na tela e o participante precisa responder a um deles com base no local da tela em que aparece, em cima ou embaixo. Dessa forma, tem que estar atento a 2 coisas distintas ao mesmo tempo para ter sucesso na atividade. São avaliados os tempos de resposta para tarefa simples, multitarefa e o custo da multitarefa, e o tempo de resposta para tarefas repetidas, tarefas alternadas e o custo de alternância. Nosso procedimento. Bem, as tarefas foram enviadas por meio do contato que disponibilizaram no formulário, seja ele por e-mail ou por WhatsApp. Foram feitas as recomendações para como realizar a tarefa, ou seja, um ambiente longe de distratores, que eles não possam se atrapalhar e façam as tarefas de forma tranquila. E também que fosse feito posteriormente o envio dos resultados, aos quais, após um prazo de 4 dias, e que foram enviados depois disso. Na nossa análise de dados, a gente analisou os diferentes scores em cada tarefa. Na de McCourt foram analisadas variáveis dos movimentos não detectados e dos movimentos erroneamente detectados. Na busca visual foi visto o tempo de procura com 5 itens, 10 itens, com 15 itens ou com 20 itens. Na Stroop foi visto o tempo de resposta congruente ou incongruente e o efeito Stroop, que é o incongruente menos o congruente. E na multitarefa foi visto o tempo de resposta em tarefas simples, em multitarefas e o custo da multitarefa, e o tempo de resposta em tarefas repetidas, alternadas e o custo de alternância. Nós utilizamos estatísticas descritivas de tendência central e de variabilidade, foram as médias e os desvios padrões. Também utilizamos o teste de Kolmogorov e Smirnov para ver se tinha uma distribuição normal, os nossos valores. E também foi utilizada estatística inferencial pelo uso do teste T-Student para saber se houve significância entre as médias obtidas. Para achar esses valores, nós utilizamos o programa Statistical Package for Social Science, que é o SPSS. Sobre nossos resultados. No teste de McCourt foram calculadas as médias, desvios padrão, para o total de movimentos, erros e alarmes falsos. Foram menores as médias de movimentos não detectados e erroneamente detectados nos amadores. Isso significa que o grupo tem o estado de vigilância mais ativo. No SPSS, o teste de Kolmogorov-Smirnov constatou que os dados têm uma distribuição normal para as variáveis movimentos não detectados e movimentos erroneamente detectados. O teste T para medidas independentes mostrou que não houve diferenças significativas entre os scores dos 2 grupos nas variáveis. Já na tarefa de Stroop foi avaliada a velocidade de resposta que o participante teve para pressionar a tecla correspondente à cor em que a palavra estava escrita na tela.
Então quanto menores os tempos de respostas, isso indica que houve um melhor processamento atencional. Foram calculadas as médias de desvio padrão dos tempos de resposta dos grupos, e os jogadores profissionais apresentaram tempo de resposta um pouco maior que os amadores em ambas as atividades. Os valores de desvio padrão mostram que a variação dos scores individuais em torno das médias foram consideráveis em ambos os grupos. O teste de Kolmogorov constatou que os dados estão distribuídos de acordo com a curva normal, e o teste T para medidas independentes foi realizado ratificando não haver diferenças significativas entre os scores dos dois grupos na variável congruente e incongruente. Na tarefa de busca visual, foi avaliado o componente atencional da sondagem. O grupo de jogadores amadores teve média inferior em todas as variáveis medidas, significando que levou menos tempo para a detecção dos alvos. O teste de Kolmogorov percebeu que os dados coletados das variáveis tinham uma distribuição normal. O teste T para medidas independentes demonstrou não haver diferença estatisticamente significativa em nenhuma das variáveis para os dois grupos de jogadores. A tarefa de multitarefa foi avaliado o tempo de resposta para tarefas simples, multitarefas, tarefas repetidas e alternadas. Também foram analisados os custos de multitarefa e os custos de alternância. Os amadores se saíram com melhores scores em todas as variáveis. O teste de Kolmogorov demonstrou que os dados estão em concordância com a curva normal em todas as variáveis. Após a constatação, o teste T para medidas independentes ratificou não ter diferença estatisticamente significativa entre os grupos. Sobre nossa discussão. Estudos como o de Greenwich já citados indica que existe a melhora na atenção de pessoas que costumam jogar videogame frequentemente. Então, esse estudo teve o objetivo de avaliar possíveis diferenças na atenção dos jogadores amadores e profissionais, levantando a hipótese de que aqueles que se dedicam a esses jogos de forma profissional poderiam melhorar ainda mais esse processo cognitivo. Porém, os dados mostrados nessa pesquisa não demonstraram diferenças significativas entre os scores dos dois grupos em nenhuma das tarefas, segundo o teste T aplicado às médias grupais. É importante levar em consideração o tipo de pesquisa que foi realizada e a amostra pequena que afeta no resultado, pois o teste T é sensível a pequenas amostras. Também é importante frisar que inclui diversos jogadores considerados profissionais em condições diferentes, ou seja, não necessariamente aqueles jogadores profissionais de alto rendimento, mas jogadores que poderiam estar iniciando sua carreira, por exemplo. Então é possível que uma amostra só com jogadores profissionais de alto rendimento, os resultados possam sair diferentes e mais direcionados para a hipótese. Também é recomendado que futuras pesquisas tenham amostras maiores e que seja feita de forma presencial, porque como são testes que demandam atenção, é importante que não haja nenhum tipo de distrator impedindo que o participante tenha seus resultados alterados durante o processo. É fato que cada vez mais pessoas estão envolvidas nesse tipo de jogo, incluindo crianças e adolescentes ainda em fase de desenvolvimento, o que torna necessária a investigação de possíveis impactos disso na vida em geral. Diante do crescimento do cenário competitivo, que requer estudos atuais para contribuição na área da psicologia do esporte, por exemplo, tendo ciência do fenômeno recente dos esportes e seu crescente desenvolvimento, este vem a se tornar um campo fecundo de estudos para a área da psicologia supracitada, buscando potencializar os rendimentos de atletas e auxiliar no recrutamento destes para times profissionais de esportes.